Salve camaradas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Ignácio e o tema do vídeo de hoje é invasão à Venezuela, Bolsonaro e Lula. Camaradas, vamos lá. O meu canal, assim como o meu perfil do Instagram, eu estou destinando a focar nos problemas da nossa cidade, a cidade de Ilhota, Santa Catarina. Você que é ilhotense, que me acompanha, eu estou aí para tentar trazer o máximo de informações corretas sobre o nosso município e se atentar aos problemas do nosso município para resolver os problemas do nosso município. Como eu disse no vídeo passado, nós somos uma população de quase 20 mil habitantes na cidade, onde a gente tem em torno de 10 mil votos válidos hoje, isso baseado nas eleições passadas, que não é um número assim que desperta interesse político de deputados grandes, de governador, de presidente, porque é um número muito pequeno, né? Isso não é relevante na eleição. O que é relevante é para deputados menores, estaduais e federais, e para a cidade, né, vereador e prefeito. Então eu não vejo muito por que a gente ficar doente da cabeça politicamente, né, pensando em vários problemas que estão acontecendo fora aí dos outros estados, sendo que não é algo que nós podemos resolver, né? O que a gente pode resolver é o que está na nossa cidade. E a gente, convenhamos, não estamos prestando atenção nem no que está acontecendo no nosso município de 20 mil habitantes, que é muito mais fácil fazer um combate político, é muito mais fácil cobrar vereador e prefeito, é muito mais fácil cobrar direitos numa cidade menor do que em cidades maiores. E a gente não faz o nosso dever de casa. Então não vejo por que a gente ficar se preocupando com problemas internacionais e geopolíticos quando a gente não se preocupa nem com a nossa cidade, que está sendo aí vítima de situações bem difíceis, né? E acontecendo coisas bem, assim, difícil de engolir dentro da prefeitura. E a gente não está se preocupando, não está fazendo nenhuma luta, não está indo atrás de resolver. Mas, como um pessoal tem me pedido para fazer vídeos falando sobre os temas maiores também, né? De vez em quando eu vou trazer aqui um vídeo falando sobre geopolítica ou política nacional, mas esses vídeos vão ser menos frequentes, até porque quando eu for fazer eu pretendo estudar bem o tema antes de fazer qualquer coisa, e ainda assim vou tentar trazer um vídeo mais rápido e mais dinâmico possível para não ficar algo muito massivo, porque eu sei que a galera acaba não assistindo. Dito isso, vamos ao primeiro tema, que é a invasão à Venezuela. Gente, deixar uma coisa bem clara, né, sobre essa invasão à Venezuela. Nada tem a ver com combate a terrorismo, tá? Nada tem a ver com direitos humanos. Quem estuda história e quem estuda a história dos Estados Unidos, se você fazer uma pequena pesquisa, um pequeno estudo aí em qualquer plataforma, você vai saber que Estados Unidos nunca se importou com direitos humanos, nunca se importou em combater tráfico, narcotráfico, até porque isso tem de monte no país do Trump, né? Então nada tem a ver. Na verdade, pessoal, a invasão à Venezuela tem a ver com proteger a hegemonia do dólar, né? Os Estados Unidos cada vez mais têm perdido mercado para a China, talvez pelo jeito da China fazer negócio, né? Um jeito mais amigável, onde ela vai lá, ela dá a sua proposta, recebe a contraproposta e vai negociando até que fique bom para os dois, né? Diferente dos Estados Unidos, principalmente quando se trata de países menores, né? Os Estados Unidos vai lá, impõe sua proposta, e se você não aceita negociar com os Estados Unidos, ele vai lá e enche o seu país de sanções econômicas, faz bloqueio econômico, não deixa outros países negociar com você, até que o país empobreça e ele invente uma desculpa esfarrapada para invadir o país e tentar tomar o país à força. Foi assim com vários outros países, foi assim com a Venezuela agora,
e vai ser sempre assim, é assim desde a Segunda Guerra Mundial, né? Desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, todas as outras guerras foram nessa pegada. Estados Unidos invadindo e criando desculpa para invadir, e tomar petróleo e pegar riquezas do país e por aí vai. Sempre foi assim, tá, gente? A outra questão é o petróleo da Venezuela e as suas riquezas, né? Seus materiais raros, o ouro, a prata, tem muita prata na Venezuela. Então tem essa questão aí também. Os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo. Sim, ele é autossuficiente em petróleo. Porém, gente, ele tendo a posse do petróleo venezuelano, ele impede o acesso a outros países, né? Principalmente a Rússia e a China, que é o seu principal inimigo, né? Economicamente falando. E a outra questão é uma questão de logística, né? Uma questão de rotas marítimas e por aí vai. Então, são várias questões, mas nenhuma delas tem a ver com combater narcotráfico, nem de salvar o povo venezuelano do socialismo, do comunismo ou de qualquer outra coisa. Não tem a ver com direitos humanos, não tem a ver com nada disso. É puro interesse econômico, ok? Dito isso, gente, é claro que eu fico feliz com a retirada do Maduro do poder na Venezuela, né? O Maduro era um ditador, fez muita merda no país dele, brigou com os próprios aliados, perseguiu aliado, etc e tal. Então, não passando pano pro Maduro, né, de jeito nenhum, tem que se ferrar mesmo. Porém, gente, não precisa ser de esquerda, não precisa ser socialista, não precisa ser comunista, anarquista, nem nada do tipo, para entender que não se deve passar pano para a invasão de um país de outro continente vir aqui e invadir um país no nosso continente, tá, gente? Um presidente de outro país vir, retirar um presidente à força e tomar o país. Ele não tomou o país ainda, né? Mas se ele puder, ele vai, tá? Não precisa ser de esquerda para não defender isso, tá, gente? A gente não pode defender invasão de países desse jeito, até porque o nosso está na reta, tá? Eu vejo muito brasileiro, eu vejo ilhotense também dizendo: tomara que venha aqui também pro Brasil, vem tirar o Lula, não sei o que. Gente, eu entendo você não gostar do Lula, tá? Mas não pense você que os Estados Unidos liga para você, liga para sua cidade, liga pro país, tá? Não pense você isso, porque você está muito enganado. Inclusive, se ele for fazer algo do tipo, vai ser com bomba e quem vai tomar bomba é você, tá, gente? Então vamos lá, né? Vamos ser um pouquinho inteligente. Desejar uma invasão imperialista no nosso país não faz nem sentido isso aí, tá, gente? Não vamos cair nessa onda aí. Não vão na onda de político, seja ele do alto escalão, seja ele do baixo escalão. O cara que está defendendo uma invasão imperialista no nosso país, ele é ou muito desinformado ou muito mau caráter, tá, gente? E só para finalizar esse assunto sobre a Venezuela, gente, tem um pessoal que vai falar assim: pelo menos estão livres da ditadura agora, né? Eu acho curioso que tem ilhotense preocupado com ditadura em outros países, quando na ilhota eu canso de receber mensagens do tipo: pô, cara, parabéns pelo teu trabalho aí, continua fazendo. Eu não comento nada lá e tal porque eu tenho medo de ser perseguido politicamente, né? Mensagens como: cara, parabéns pelo seu vídeo, eu não comento nada porque a minha tia, a minha avó, a minha mãe ou minha irmã trabalha na prefeitura e ela pode ser perseguida politicamente, ela pode perder o cargo, ela pode ser demitida, eu não posso falar nada. Pois é, gente, isso aí é o início de uma ditadura, né? Quando você não pode sequer falar contra a gestão atual porque você pode perder o seu emprego. No mínimo censura, né? Mas toda ditadura começa com a censura, né? Fica aí algo para você refletir, ilhotense. Também me pediram para me posicionar sobre o Lula e sobre o Bolsonaro, né? O que eu acho deles. Antes, pessoal, eu preciso desmistificar uma coisa que é sobre ser de direita ou de esquerda, né?
Muita gente pensa que ser de esquerda ou ser de direita é uma questão de ideologia, porque os políticos botaram isso na cabeça do povo, mas não é bem isso não, né? Ser de direita e ser de esquerda é uma coisa que nasceu lá anos atrás e se tratava sobre a burguesia contra o povo trabalhador. Na direita, a burguesia, na esquerda, o povo trabalhador. Então sempre foi isso. Nunca mudou. Até hoje é assim. Se você pegar quem são os fundadores dos partidos de direita, são latifundiários, são donos de grandes bancos, são donos de grandes fazendas. É essa galera aí. São donos de grandes igrejas, né? Quem são os fundadores dos partidos de esquerda? Classe trabalhadora, né? Então, hoje nós temos vários partidos de direita, são a maioria no Congresso hoje, e o Brasil tá uma merda. E o pessoal quer culpar a esquerda por causa disso. Temos a esquerda só com o PT como um partido grande e vários outros partidos pequenos de esquerda que, se juntar tudo, não dá um partido de direita. Tá ligado? É isso. E aí a culpa é da esquerda, né? Ser de direita e ser de esquerda é burguesia contra a classe trabalhadora, pessoal. A direita é a favor da escala 6x1, a esquerda é contra. A direita é a favor do fim das leis ambientais para poder desmatar, explorar e poluir o máximo a qualquer custo para gerar o máximo de dinheiro a qualquer custo. A esquerda é contra. A direita quer atacar os direitos trabalhistas para poder explorar o máximo de mão de obra e cobrar e pagar o mínimo possível. A esquerda é contra. Entendeu? A direita é contra a reforma agrária, né? Hoje você tem estados no nosso país que a gente vai para os lugares e é terra, 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 plantação, 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 terra, 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 que não acaba mais. Tudo de uma pessoa só. E não tá nem plantando para a economia do Brasil, não tá nem para abastecer o mercado interno. É tudo commodities para você exportar para fora, né? É milho e soja na maior parte para exportar para fora, para depois ter que gastar uma baita de uma grana comprando fertilizante de fora, porque o maior quintal do mundo não produz o próprio fertilizante, né? Complicado. A esquerda é a favor da reforma agrária, né? Distribuir terra para o povo, distribuir terra para o pessoal fazer agricultura familiar, para abastecer o mercado interno, para gerar economia, para mais pessoas terem emprego, para gerar emprego. Grande agronegócio não gera emprego, gente, é tudo máquina sendo dirigida por meia dúzia de gente, entendeu? É isso. E aí, essas são as pautas importantes. Todas as outras pautas, religiosas, etc e tal, isso são importantes de se resolver? São, mas não são prioridades. E é justamente isso que eles ficam usando como cortina de fumaça para não pautar essas outras coisas, porque eles sabem que tem gente mais preocupada se tem um casal gay casando do que se tem um cara dono de quase um estado inteiro em plantação ganhando dinheiro, fortunas de dinheiro sozinho, né? E ainda ganhando bilhões no plano safra, né? Porque esses caras adoram atacar o Bolsa Família e todos os programas sociais, mas adoram receber o dinheiro do governo para fazer suas plantações, né? É foda, é por aí que acontece. O Bolsonaro, ele é uma figura que ele era um meme, ninguém acreditava que esse cara ia se eleger, mas aí ele começou a falar tanta babaquice, tanta atrocidade, e algumas pessoas, talvez por um sentimento de raiva daquele momento, da gestão atual, de tudo que aconteceu com o PT, etc e tal, muitas informações manipuladas, né, e um sentimento de abandono, a galera se agarrou a um fantasma, né, se agarrou a um herói que não existia, né. O cara foi lá falando um monte de coisa que as pessoas queriam ouvir de forma grosseira, e aí
um monte de gente se identificou e começou a compartilhar, e quando a gente viu, a gente tinha elegido um incompetente que nunca tinha feito nada como deputado, e tava lá o cara como presidente, né? Não passava de um fantoche, né? Entregou um monte de estatais para empresas estrangeiras, né? Então hoje a gente tem empresas de energia que dá dinheiro para países estrangeiros, né? Usam do nosso país para gerar dinheiro para eles, e a gente ainda tem que pagar a conta cara de energia quando chega energia na nossa cidade, né? Aqui em Ilhota ainda a gente não tem tanto esse problema com energia, mas tem várias cidades no nosso país que ficam semanas sem energia porque a empresa quer economizar, e para ela dane-se a população porque ela é uma empresa estrangeira. Então, dane-se, entendeu? Basicamente isso aí. Isso acontece em vários setores, né? De tanto energia, distribuição de água, ou várias outras empresas aí, né? Que foram entregues no governo Bolsonaro. Eu não tenho muito o que falar do Bolsonaro, cara. Ele é incompetente, até o Trump vê ele como um perdedor, porque o cara que é narcisista como o Trump, ele não negocia com perdedores, né? Então, quando ele viu que a onda bolsonarista tinha caído aqui, ele logo já começou a negociar com o Lula, né? O Lula fez o Trump perceber que atacar o Brasil é bom para a China, e aí, como o inimigo final dos Estados Unidos é a China, ele preferiu recuar e voltar a negociar com o Lula e ignorar totalmente a existência do Bolsonaro, e dane-se a família Bolsonaro. Só o brasileiro que ainda está nessa de Flávio Bolsonaro e Bolsonaro, e falando dessas figuras aí que tentaram atacar o nosso país, fizeram campanha para fazer sanções econômicas para o nosso país, tudo para salvar o Bolsonaro, né? Então tem gente que vai votar em filhos do Bolsonaro ainda acreditando que essa gente liga pro povo brasileiro, né? Lamentável, infelizmente, mas é isso aí. A direita não perdeu força, mas o bolsonarismo perdeu por conta disso, né? Muitos bolsonaristas botaram a mão na consciência e falaram: pô, mas peraí, cara, tu vai botar nós tudo se ferrar só pra tirar o teu pai da cadeia? O Lula foi pra cadeia e não ficou conspirando contra o país, né? Então, assim, né? Vamos lá, alguns conseguiram botar consciência na cabeça e saíram da onda bolsonarista, mas continuam na direita, beleza? Mas o cara que ainda acredita na família Bolsonaro, não sei muito, não tem muito o que fazer, né? É a galera que eu tô tentando resgatar, né? É a galera que eu tô tentando fazer, ó, gente, presta atenção aí no que tá acontecendo, né? Presta atenção aí na política, na geopolítica, no nacional. Presta atenção na nossa cidade, mas dá uma olhadinha aí, né, pô? Não dá pra vocês ficar defendendo essas coisas, né? A direita todo dia postando fake news aí, a galera até hoje postando coisas sobre o Pix, taxação do Pix, monitoramento do Pix, uma fake news que a galera tá empurrando há 2 anos. Há 2 anos o cabra tá fazendo 5 mil reais de Pix ali, não tá vendo o Pix dele ser taxado, mas ele tá lá compartilhando fake news, sabe-se lá por quê, né? Não sei se é porque é desinformado ou se é porque ele é mau caráter mesmo, porque não tem outra explicação, né? Então o que eu tinha para falar sobre o Bolsonaro é meio que isso aí, gente. Não tem muito o que falar. O Lula, pessoal, muita gente não sabe, mas ele perdeu 3 eleições antes de se eleger pela primeira vez. Nessas 3 primeiras eleições, ele era o Lula que a esquerda queria. Ele era o Lula que falava sobre reforma agrária, sobre tirar o poder dos grandes bancos, sobre, né, tirar o poder dos grandes empresários, de botar o dinheiro na mão da classe trabalhadora, etc e tal, e fazer projetos sociais. Durante 3 eleições ele perdeu com esse discurso. Ele só ganhou em 2001, se não me engano,
quando ele se aliou ao PL, né? Esse partido que a galera quer tanto defender e dizer que é a salvação do país, é o partido que elegeu o Lula, né? Ironicamente, né? O pessoal que é tanto contra o Lula, quem elegeu o Lula nos primeiros 8 anos de mandato dele foi o próprio PL, né? Porque daí o Lula já veio com um discurso neoliberal, né? Não, vamos junto com os empresários criar um Brasil melhor e tal. E aí querem agregar todos os escândalos de corrupção naqueles 8 anos só pro Lula, né? O partido que elegeu ele nada tinha a ver, né? Pois é, estranho. Enfim, né, pessoal? O Lula, ele é um cara que ele não é a esquerda que a esquerda brasileira quer, mas ele é a esquerda que a esquerda tem, porque a gente nunca teve congresso, né? A esquerda nunca teve congresso, isso é histórico. Isso você não precisa acreditar em mim, você pode pesquisar aí no seu celularzinho, no seu computadorzinho, e pegar todas as eleições anteriores e dar uma zapeada ali no Congresso, dar uma olhada ali nos partidos que tinha, na quantidade de pessoas, e você vai ver que a direita sempre foi a maioria no Congresso. E aí, o Lula, ele fez projetos sociais, mas do jeito que o neoliberalismo queria, né? Então, ele fez o FIES para dar acesso à universidade para o pobre, porém, ele fez isso injetando dinheiro em empresas privadas de educação, né? Ele não criou faculdades públicas, né? Ele injeta dinheiro em faculdades privadas para dar acesso à faculdade gratuita para o pessoal. Foi assim que ele fez. Minha Casa Minha Vida não era uma empreiteira estatal criando casas, eram empreiteiras privadas ganhando rios de dinheiro superfaturado para construir casa superfaturada. Política neoliberal, né? Então, infelizmente, sempre foi assim, mas ou fazia desse jeito ou não fazia, né? Então, com a burguesia, ou você lava a mão deles para eles ganharem alguma coisa, ou eles não entregam nada pro povo. Sempre foi assim, continua sendo. Então, o Lula, ele faz uma política neoliberal, ele não faz uma política de esquerda, mas ele é o que a gente tem por enquanto, até que a esquerda, até que o povo entenda que ser de direita e ser de esquerda é sobre luta de classes, até que ele entenda que a gente tem que fazer um congresso de esquerda. Não precisa ser o PT, você não gosta do PT, você não gosta do Lula, tem outros partidos de esquerda menores. Começa a investir, começa a estudar esses partidos, a ver a proposta deles e entender que é a esquerda que vai trazer alguma coisa de bom para o nosso país, mas para isso a gente tem que ter ela como maioria no Congresso e ter ela como presidente também, né? A gente tem que ter um presidente de esquerda e ter o Congresso de esquerda. Enquanto tiver uma e não tiver a outra, vai ser sempre essa política entreguista neoliberal, porque é isso, o poder está na mão do grande capitalismo, né? Está na mão dos grandes banqueiros, está na mão dos grandes latifundiários, e é essa galera que manda, e é o dinheiro que manda. E a gente vê isso na Ilhota, gente. A Ilhota, ela tem as suas eleições compradas quase todos os anos de eleição. Isso a gente escuta até dos próprios partidos que se elegem, né? A gente escuta do pessoal, cara, o voto que a gente não ganha, a gente compra. Não é à toa que tem presidente de partido em função que ele não sabe fazer, porque ele tá lá recuperando o dinheiro que ele investiu na eleição, né? Bancando candidatura de fulano e de ciclano, e agora tá lá recebendo um salário superfaturado para recuperar o dinheiro que ele gastou, mais o que ele ganha por fora aí, né? Então é isso, pessoal. Essa é o que eu tinha para falar aí sobre Lula, Bolsonaro e sobre a Venezuela, e dizer que nos próximos vídeos aí a gente quer estar trazendo soluções para trazer essa mudança na nossa cidade, porque vamos lá, pessoal, 67 anos de Ilhota e a gente sempre comandados por partido de direita.
tá uma merda. Não chega água nos lugares, enche de água em outros, não tem iluminação nos parquinhos, não tem departamento que não funciona, não faz acontecer nada. Então, né, tá aí para você que é ilhotense, que defende tanta direita. Nossa Câmara de Vereadores é totalmente feito por gente da direita, partidos de direita, MDB, PL, PSD, PP. Explica para mim por que Ilhota não tá voando se o problema é a esquerda. E não vem dizer que é porque o Lula é que é o presidente, porque os deputados de direita que mandam emendas parlamentares para Ilhota só dão esmola, né? A deputada do PT já investiu uns 8 milhões na nossa cidade só no passado. Pois é, né? Se juntar os 10 parlamentares que deram dinheiro no passado para nós em Ilhota, dos partidos que aqui estão, não dá 3 milhões, eu acho. Pois é, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma mudança aí. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, comentar e espalhar a nossa mensagem aí para os seus amigos e familiares, para que a gente possa estar trazendo um conteúdo melhor e trazendo também mais informação para o cidadão ilhotense, para que a gente possa estar lutando e fazendo as lutas que precisam ser feitas por uma cidade melhor. Valeu? Muito obrigado.